Infraestrutura. Moradores do Lago Azul, em Cascavel, sofrem com obra inacabada e pedem solução. A poeira, os buracos, né? Daí o povo não respeita as casas, né? E é sofrido. Educação, obra do CIMEI Maria Luísa está parada e nova licitação deve ser publicada. Covid-19, Cascavel inicia a imunização de crianças de 6 meses a 2 anos com comorbidades. Segurança Pública, Polícia Federal e BPFROM apreendem mais de 2,5 toneladas de maconha e prendem 4 pessoas em Nova Aurora. Nessa edição, você confere a previsão do tempo para agora à tarde. A edição de quinta-feira do Jornal Tarobá está no ar. Agora são 11 horas mais 45 minutos. Bom dia para você, obrigado pela companhia, seja bem-vindo. Bom dia, Dani. Oi, Ivan, bom dia para você, bom dia para todos. Nós começamos a edição de hoje mostrando mais uma vez o drama vivido pelos moradores do Lago Azul, em Cascavel. Depois de décadas esperando por asfalto, a obra até começou, mas está parada de novo, está parada há meses. É uma novela, né, Ivan? E com os trabalhos deixados pela metade, a situação que já era complicada ficou ainda pior. A esperança é que uma solução seja anunciada ainda nesta semana pela Prefeitura. Quando uma obra pública começa e não termina... Total abandono, esse é o sentimento mesmo, né? Tempo quente aí, muito pó, dia de chuva, buraco, alagamento, é terrível. A poeira, os buracos, né? Daí o povo não respeita as casas, né? E é sofrido. A gente fica atolado dentro da terra, quando é barro, quando é poeira. A casa sufoca, a gente não aguenta ficar dentro de casa. Você já deve ter ouvido falar que a pior obra é a obra inacabada. O contribuinte se vê duplamente prejudicado. Primeiro, por sentir o dinheiro dos impostos escorrer pelas mãos e também por não conseguir desfrutar do benefício prometido. Neste caso, o tão sonhado asfalto. No bairro Lago Azul, o sonho de mais de 20 anos virou frustração. A placa é uma lembrança que confronta expectativa e realidade. A obra iniciou em 5 de fevereiro de 2021 e deveria estar pronta há pelo menos 6 meses, mas não chegou nem na metade. A empresa que venceu a licitação solicitava realinhamento de preços. Dona Maria Aparecida relata o sufoco. O que era ruim, com a paralisação dos serviços, ficou pior. Não há máquinas e nem notícias de quando o trabalho será retomado. Diz que ia mais 60 dias, agora já faz 90 e continua aqui essa poeira e esses homens sem vir trabalhar. Como que a pessoa ganha uma licitação e não termina o serviço deles? Então a gente está procurando uma resposta para nós aqui. Como está em outros bairros aí no Interlagos, no Tarumã, eles acharam uma solução que acha aqui para nós também. Pedras pelo caminho, buracos e muita poeira. Aqui todas as crianças aqui dessa rua têm problema respiratório. Aqui em casa mesmo, meu esposo, depois que nós mudou para cá, começou a sofrer com falta de ar, cobre tudo de poeira. A expectativa é por notícias. Uma coletiva de imprensa da Secretaria de Obras estava marcada para hoje, mas foi adiada. O pronunciamento está previsto para amanhã. Da pasta, dentre tantas as respostas aguardadas, a do Lago Azul é uma das principais. Terminar a obra, né? Terminar o que eles começaram. A gente já mora aí aproximadamente 20 anos no local. E o que sobra para nós é isso aí, buraco e poeira. A gente paga IPTU, a gente paga lixo, a gente paga... Se eles quisessem cobrar, então cobrasse, mas então fizesse. Tem sonho de ver essa obra pronta? Sim, muito. E deixa de pagar um imposto desse para ver, né?
E a Prefeitura de Cascavel publicou hoje a habilitação da empresa vencedora da licitação da obra de revitalização de quase 5 quilômetros da Avenida Piquiri. O valor final da licitação é de 23 milhões de reais. O custeio será realizado por meio de um convênio com a Itaipu Nacional. O próximo passo é a assinatura do contrato. E a expectativa do município é que os trabalhos comecem ainda em dezembro. Gente, vamos falar agora de economia. Fernanda Twigo, depois de um período turbulento de eleições nesse ano de 2022, em que o mercado reagia de acordo com os acontecimentos, com o clima, agora mesmo, após a definição dos nossos representantes pelos próximos 4 anos, o cenário econômico me parece que continua instável. O que está acontecendo, Fer? Bom dia. Olá, bom dia, Ivan, bom dia a todos. Passado aí o calor das eleições, a mais polarizada da nossa história, nós vivemos esses dias de instabilidade na economia, também no setor de investimentos, tendo em vista aí todos esses acontecimentos que você acabou citando. E agora a grande expectativa desse mercado está em torno aí da nomeação da equipe econômica do próximo governo, do governo Lula. Nós conversamos então com um diretor executivo do Banco Cooperativo, Fernando Neto, que falou para a gente então a respeito de quais são as previsões em relação à economia para 2023. No momento, o mercado aguarda definições concretas de quais serão os nomes da equipe ministerial do próximo governo e da equipe econômica. Então, hoje, o mercado ainda está naquela fase de discernir o que é ruído e o que é música. Isso interfere porque o mercado vive de expectativas. Então, essas expectativas elas vão ser melhor. Vão ficar mais claras na medida que saírem os nomes. Com os novos nomes, seja da equipe ministerial e principalmente da equipe econômica, o mercado vai ter uma clareza maior de qual vai ser a tendência de atuação do próximo governo. E temos grandes desafios pela frente. Todo mundo sabe e acompanha o ritmo da inflação. Nós temos visto isso nos produtos que todo mundo consome. E também outro grande desafio diz respeito à taxa Selic, hoje de 13,75%. O diretor financeiro e administrativo do Banco Cooperativo também trouxe informações a respeito deste assunto. A Selic é aceitável? Essa é uma pergunta muito complicada de responder, porque é justamente o que todo mundo quer saber, inclusive o próprio Banco Central. Mas hoje, se a gente pensar numa Selic, se a gente lembrar que a Selic está em 13,75 e a expectativa da Selic no final do ano que vem é de 11,50, a gente tem aí uma expectativa de queda e digamos que essa seria uma Selic melhor, mais aceitável, mas essa taxa de juros ela faz mais preço, seja na hora da tomada do crédito. Então, quando a gente pensa nos empresários, quando a gente pensa no setor produtivo, a taxa Selic ela serve de base para os preços, para as taxas de juros dos empréstimos, e isso quanto menor, melhor, mais estímulos a gente tem para a nossa economia. Nós tivemos então aí mudanças no cenário político, todo esse contexto ainda está em formação. A equipe de transição está realizando aí todo esse trabalho de formação da equipe posterior, a equipe que vai compor de fato os ministérios. E como a gente pôde perceber aí na fala do diretor financeiro, tudo isso mexe com os ânimos do mercado, mexe com os ânimos dos investidores, todo mundo de olho aí sobre quem realmente vai compor a mesa, quem é que vai fazer parte do jogo, quais são os nomes então que virão pela frente, que deve acontecer nos próximos dias. Talvez aí no mês de dezembro algumas definições a gente já possa acompanhar e ter uma noção de como todo este mercado, toda a economia do nosso país deve reagir. Ivan? Verdade, Fernanda. Enquanto não há o anúncio de novos nomes, principalmente no lado econômico do novo governo, o mercado, em relação às finanças, continua extremamente nervoso e até preocupado. Obrigado, Fer. Olha, a gente tem mostrado o aumento no número de casos de Covid-19 no estado do Paraná.
Secretaria de Saúde do Estado reforça a importância da vacinação, da imunização, tanto em adultos quanto em crianças. Hoje, bebês e crianças começam a ser vacinados aqui em Cascavel. Quem traz os detalhes sobre essa programação é Patrícia Cabral. Oi, Pati, bom dia. Oi, Ivan. Bom dia para você, bom dia a todos. Notícia boa, né? A aplicação está sendo realizada em bebês a partir de 6 meses até crianças de 2 anos. Essa imunização está sendo aplicada em 3 unidades aqui em Cascavel, no Interlagos, Nova Cidade e também no bairro Aclimação. É importante lembrar que essa vacinação abrange aí essa faixa etária para tentar completar e ampliar o sistema, vacinal aqui do Paraná. Hoje pela manhã, nós conversamos com o secretário de Saúde aqui da cidade, o Miroslav Bailac, que ressaltou a importância de levar esses bebês, levar essas crianças para tomar essas doses e falou também como que isso está sendo feito. Olha só. Então, nós estamos iniciando hoje a vacinação das crianças de 6 meses a menos de 3 anos de idade, justamente que é um grupo que precisa ter essa cobertura, porque está tendo casos também de Covid. Só que esse início, nesta quinta e nesta sexta-feira, apenas para aquelas crianças com comorbidades, né? Então, basta seguir as orientações que vocês estão passando nos jornais, para que as pessoas procurem. Já na próxima semana, provavelmente a gente já abra para as demais crianças, né? Para que a gente possa proteger também esses pequenos seres, né, contra o Covid, que tem voltado de uma maneira bastante forte nessa subvariante nova, que é BQ1, e que está fazendo com que números crescentes tenham aparecido aqui em Cascavel, apesar de não ser da gravidade como ocorria antigamente. Pois é, o secretário também falou da importância das pessoas, dos outros públicos também completarem aí esse sistema, esse ciclo vacinal e falou também sobre a procura pela 4ª dose da vacina contra a Covid-19. As pessoas não tomaram a 3ª dose. As pessoas deveriam ter tomado a 3ª dose e muita gente não tomou. Então, agora, para ir tomar a 4ª dose, tem que esperar 4 meses. Tem que tomar a 3ª dose, esperar 4 meses para tomar a 4ª dose. É muito importante você tomar a vacina. Existe muita coisa fake girando por aí, falando da vacina tudo errado. A vacina não é nada mais do que uma substância química que induz o seu organismo a produzir defesas, né, contra um agressor que ele ainda não conhece, que é o coronavírus. Então, tome a vacina, você ficará bem protegido. Isso não quer dizer que você não terá Covid, você pode sim ter Covid, mas ela será muito mais branda do que naquela pessoa que não tomou nenhuma dose. Esta sim corre risco, inclusive, de morte. Pois é, a gente mostrou já aqui, que o Paraná recebeu mais de 48 mil doses de vacina Coronavac para crianças de 3 a 4 anos. E como o secretário Miroslav falou, é importante que a gente não deixe de vacinar os pequenos, porque não evita, mas reforça aí o corpinho deles para evitar que eles peçam aí, que eles fiquem à mercê dessa doença que a gente já mostrou, já foi comprovado aí, e causam transtornos e também leva à morte. Então vamos cuidar dos nossos pequenos, né, Ivan? Fora a falta de proteção por conta da vacinação, tem o risco também de a gente ter muitas vacinas vencendo e aí é o nosso dinheiro que vai pelo ralo. Obrigado, Patrícia. Olha, ainda falando em Covid-19, a Prefeitura de Foz, na Fronteira, reforça o apelo à população. Vacine-se! O número de casos da doença explodiu nos últimos dias e a maneira mais eficaz de prevenção é a vacina. O número de casos de Covid-19 praticamente quintuplicou em Foz do Iguaçu de uma semana para a outra. De acordo com o último boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, nessa quarta-feira, dia 23 de novembro, nós tivemos 404 novos casos da doença. Isso quando, na semana passada, nós registramos apenas 77 casos. É praticamente um salto, um aumento exponencial. E fora também, que o que chama atenção é que nós já tivemos também o primeiro caso de morte provocada pela doença no período de 2 meses. Essa nova vítima é uma mulher de 83 anos que estava internada no Hospital Municipal Padre Germano Lauck, testou positivo para a Covid e não resistiu à crise respiratória. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, um dos principais fatores que contribui para esse aumento de casos é a baixa procura pela vacinação. Até o momento, nós não conseguimos atingir 95% da população adulta com
mais de 18 anos, completamente imunizada com as 2 primeiras doses iniciais e também as doses de reforço. E essas vacinas já estão disponíveis nas 29 unidades básicas de saúde. Se você tem mais de 18 anos e já passou 4 meses depois de ter tomado a primeira dose de reforço, procure a unidade básica de saúde mais próxima da sua casa e se vacine. Quando você se imuniza, você protege a si mesmo e também as pessoas que você ama. E dessa forma, nós não podemos contribuir para a volta da Covid, que já ceifou tantas vidas, não só em Foz do Iguaçu, mas também em todo o Brasil. De Foz do Iguaçu, Vinícius Machado. Hora de falarmos de polêmica no Jornal Tarobá. Deputados estaduais aprovaram em primeira votação o projeto de lei do governo federal de venda parcial e diminuição de controle do Estado na Copel. Servidores da Copel e representantes de movimentos sindicalistas acompanharam a sessão, marcada por tumulto. Por 38 votos a favor contra 14, no total de 53 deputados estaduais presentes, foi aprovado em regime de urgência a venda parcial da Copel. Votos sim, 14 não. Está aprovado o projeto. Houve protesto nas galerias por conta dos funcionários da companhia. A sessão chegou a ser suspensa por 5 minutos após o vereador e deputado eleito pelo PT, Renato Freitas, também se manifestar na área reservada para os visitantes. Está suspensa a sessão por 5 minutos. O deputado Goura chegou a apresentar um requerimento do Tribunal Regional do Trabalho para que houvesse mais tempo, sugerindo uma audiência pública para ouvir todos os sindicatos e trabalhadores da Copel. O governo do estado está vendendo a Copel em 3 dias, tá? Para a gente ter a noção do absurdo que está ocorrendo nessa semana. A gente vai tentar de todas as formas legislativas, políticas e sim também judiciais, porque há um atropelo de ritos necessários, o tamanho do estrago que vai ser feito, ele vai requerer sim uma atuação judicial da nossa parte. A proposta chegou à Assembleia Legislativa do Paraná na segunda-feira em regime de urgência, junto a outros 15 projetos assinados pelo Poder Executivo. É um assunto que é sensível, né? É natural que os sindicatos vinculados aos funcionários da Copel façam esse trabalho de pressão em cima dos parlamentares. Mas a votação expressiva e contundente, mais de 38 votos favoráveis já na primeira votação, demonstra o entendimento e a compreensão de que esse modelo proposto pelo governo do Estado é um modelo mais consistente para que a Copel esteja competitiva nos próximos anos e a gente possa entregar à população do Paraná sempre uma companhia saudável, com boa tarifa, com entregas importantes e investimentos que ocorram no Paraná. O projeto, que previa a criação do Fundo de Desenvolvimento da Infraestrutura Logística do Estado do Paraná, o governo enfrentou resistência de entidades do agronegócio e por isso recuou. Tem temas que inclusive estão sendo discutidos. Ainda hoje pela manhã estiveram conversando comigo um grupo de industriais que tratam do assunto refrigerante, empresas que fazem investimento no Paraná, e conversaram com o secretário da Fazenda e, pelo entendimento, estão chegando a um parâmetro de comum acordo em relação a este possível aumento, que ainda não foi votado, no segmento refrigerantes. Também foi aprovado por 40 votos contra 9 o projeto de lei que aumenta em mais de R$6 mil, chegando a aproximadamente R$30 mil a remuneração dos secretários estaduais. O mesmo texto fixa o salário do governador do Paraná em R$ 33.700 e do vice-governador em R$ 32 mil até 2026. Os projetos enviados à casa, a proposta que aumenta o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, foi adiado. O projeto deve afetar o preço da maioria dos produtos vendidos no Estado. O texto enviado aos deputados aumenta a chamada alíquota modal do ICMS de 18% para 19%. E hoje pela manhã teve a segunda votação do projeto do governo do estado. A sessão foi bastante agitada e o projeto para a venda de ações da companhia foi aprovado. 35 deputados votaram a favor e 13 foram contrários. Trabalhadores da Companhia de Energia Elétrica do Paraná marcaram presença e fizeram protestos. A reportagem completa você acompanha na segunda edição do Jornal Tarobá. E agora a gente fala de uma grande apreensão de maconha em Nova Aurora. Uma apreensão feita pelo BPFROM e também pela Polícia Federal. Detalha pra gente, Patrícia Cabral.
Isso mesmo, Ivan. Essa situação foi registrada na zona rural de Nova Aurora. Policiais do BPFROM e também da Polícia Federal flagraram o transporte de cargas de caminhonetes para um caminhão-tanque. E aí fizeram a abordagem e os suspeitos reagiram com armas de fogo e fugiram pela mata. Cães farejadores auxiliaram na busca e renderam 4 pessoas. Além das pessoas que foram presas, foram apreendidos, além dos veículos, 2,5 toneladas de maconha. Todo esse material foi apreendido, as pessoas foram encaminhadas para a delegacia e, além disso, foram apreendidos também outra parte de carregamento. Além do carregamento que eles estavam transportando dos veículos de um para o outro, eles ainda localizaram mais uma parte, mais uma grande quantidade de maconha, totalizando então essa apreensão feita aí pela Polícia Federal e pelos policiais do BPFROM de 2,5 toneladas. Reforçando então, essa situação foi registrada no interior da cidade de Nova Aurora, aqui no oeste do Paraná. Eu volto com você no estúdio. Ok, obrigado, Patrícia. E olha, um caminhão carregado com cigarros contrabandeados do Paraguai foi apreendido ontem pela Polícia Militar em Toledo. Os policiais localizaram quase 1.000 caixas da mercadoria em meio à carga do veículo. 2 pessoas foram presas e encaminhadas à Delegacia de Polícia Federal de Cascavel. Agora, 12:05, a Secretaria de Assistência Social de Cascavel está alertando para um possível golpe que vem sendo aplicado utilizando o nome da secretaria. Pessoas estariam visitando casas e solicitando doações. A Assistência Social informa que não está realizando campanha de arrecadação de alimentos e brinquedos diretamente nas residências. Todas as campanhas realizadas são divulgadas pelos canais oficiais da Prefeitura de Cascavel. Então, fica esse alerta. Há um mês, moradores entraram em contato com a nossa equipe reclamando de uma boca de lobo aberta na marginal da BR-277, próximo ao viaduto Olindo Periolo. A nossa equipe voltou ao local e a situação continua a mesma. Até mesmo uma placa de sinalização foi colocada no local para chamar a atenção de quem passa por ali. Até por conta do perigo, né? O buraco fica ao lado de uma ciclovia, que, como falamos, aumenta o risco de acidente. E a nossa equipe entrou em contato com o Departamento de Estradas de Rodagem no Paraná, cobrando aí um novo posicionamento, mas ainda não tivemos retorno. Vale lembrar que no mês passado, quando cobramos respostas, o DER nos respondeu por meio de nota, informando que a antiga concessionária de pedágio havia sido notificada para que reponha a grelha de concreto danificada na alça de acesso, mas até agora nada. E na época, também a concessionária nos respondeu por meio de nota, alegando que já concluiu e entregou as obras de implantação de 4 novas alças de acesso ao viaduto Olindo Periolo na BR-277 em Cascavel. Após a realização de vistorias, o DR emitiu, no dia 19 de julho, o termo de recebimento da obra. O contrato da concessionária Ecocataratas foi encerrado às 23h59 do dia 26 de novembro de 2021. Desde então, segundo a concessionária, todos os serviços operacionais de atendimento aos usuários nas rodovias, assim como os de conservação e manutenção, deixaram de ser prestados pela empresa. O atual órgão responsável pela rodovia é o DENIT. A seguir, promoções da Black Friday chamando a atenção dos cascavelenses. E ainda, como fica o tempo no horário do Jogo do Brasil? A gente volta já, agora 12:07. Você está assistindo o